Glória a Jesus. Amanhã, batismo. Infelizmente, nosso irmão Eldo não está aqui hoje. Está trabalhando. Mas assim que terminar o culto aqui, eu já vou dar um toque para ele. Ó, irmão, ouve a pregação. Não é? Abre em Mateus, irmãos, capítulo 11. Verso 25. Diz assim, ó, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aqui, irmãos, uma grande revelação. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Até o Filho é uma revelação. Até o Filho, o Senhor Jesus, não é? Principados, potestades, ninguém sabia do Filho. Ah, mas os profetas falavam de Jesus. Mas eles sabiam do que eles falavam? Eles não sabiam o que eles falavam. Eles profetizavam, eles tinham um dom. Falaram de Jesus, mas eles mesmos não tinham noção que Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez carne, né? Se fez filho. Então, o Senhor Jesus ele começa a revelar a verdade, fazer sinais, prodígios, maravilhas. E ele dá graças a Deus e diz: olha, a revelação não é para todos, mas é para os pequeninos, né? Ele revelou aos pequeninos e não aos sábios entendidos. É porque ele prefere os pequeninos, é isso? É porque ele fala assim: ah, esse povo já tem muito, muito inteligente, muito cheio da grana, eu vou pegar os pobrezinhos, é isso? Não, né? E na verdade, a palavra vem para todos e o desejo e o que o Pai quer é que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Mas é o próprio homem, pela sua soberba, pela sua arrogância, que não consegue ver a revelação de Deus que está, na verdade, na sua palavra. Não é? E a gente está falando da revelação hoje, vamos falar disso, né, irmãos? E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Quando o Senhor Jesus fala assim, já é algo bastante diferente, porque o judeu não chamava o seu Senhor de Pai. Não é? Pode ser que um ou outro tenha em algum momento chamado assim. Não é? Mas nós sabemos que não é assim que ele se manifesta lá no Velho Testamento. Então, claramente, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: olha, eu sou uma revelação que o Pai revelou e através de mim vocês conhecem o Pai. Então veja, o Senhor Jesus só fala, é o que ele disse, verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ou seja, tudo que vocês veem eu operar, tudo que vocês ouvem eu falar, vem do meu Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Não é? Então, o Senhor Jesus também está revelando o Pai. O Senhor Jesus está revelando Deus. Não é? E isso aqui, irmãos, até o dia de hoje é revelação para muita gente. Amanhã nós temos o batismo desse casal. Eu estou muito feliz de ter conhecido os irmãos, de verdade, né? Não é da boca para fora, não. Gostei demais do irmão Eldo, da irmã Joelma também, não é? E fiquei muito feliz. Mas a gente fica mais feliz ainda quando a gente percebe que alguém entendeu a palavra, entendeu o evangelho e chegou até a vida deles, a verdade. Hoje a verdade encontrou você. Não é? Então, que verdade é essa? Quem revelou o Pai foi Jesus. Antes de Jesus, o Pai não era conhecido. Não, mas como assim, irmão Denis? Porque se eu olhar lá no Velho Testamento, o Senhor fez tantas coisas lá no Velho Testamento. Pois é. Foi o Pai? Não foi o Pai. Né? Isso soa uma grande heresia. A teologia, se ouvir nesse momento aqui, já está arrancando os cabelos. Já está dizendo, não, isso é um absurdo, é mais uma seita. Não é? É mais uma seita que surgiu. Continua ouvindo a palavra. O texto, na sequência, porque, irmãos, nesse texto aqui as pessoas
leem só a partir do verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, é maravilhoso esse texto, mas ele faz muito mais sentido quando alguém entende a verdade. Quando o Senhor Jesus fala, vinde a mim, deixe o seu caminho, se converta a mim. Porque o fardo da lei, o jugo da lei é pesado, mas o meu não é. É a mesma coisa. Aqui, o Senhor Jesus está falando com os judeus dentro do território de Israel. Um povo que já tinha um Deus, um povo que já tinha leis, um povo que já tinha estabelecido já o sacerdócio, tinha um grande templo. E o Senhor Jesus está dizendo, venham após mim, me sigam. Vocês vão ser aliviados. Eu sou bom, eu sou manso e humilde. Por que ele está dizendo isso? O pai de vocês não é manso e nem humilde. Ele é violento. Não é? É assim que ele é. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O Senhor Jesus Cristo, ele está revelando para o povo de Israel o Pai, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não é? Então, irmãos, a verdade nos encontrou. No capítulo 1 de João, vamos lá. Verso 17. 17. João capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, ou o revelou. Na minha Bíblia a tradução está o revelou. Então, Deus nunca foi visto por ninguém. Irmã Joelma, você já tinha ouvido isso alguma vez na sua vida? O texto está dizendo que o Pai nunca havia sido visto por ninguém. Esse texto aqui é o início do Evangelho, não é? Como já disse, a palavra veio primeiro aos judeus, que tinham um Deus, que tinham um Senhor, que tinham uma lei, que tinham um templo, que tinham honras e glórias, que esperavam a continuação do reino de Israel, dominando sobre todas as nações. Mas aí vem a pregação da verdade. Deus nunca foi visto por alguém. Aquele Senhor foi visto muitas vezes. Existem diversos textos que comprovam isso. Ele foi visto muitas vezes. Mas o texto diz: o Filho único, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o revelou. Por que está no seio do Pai? Porque quando ele escreveu esse texto, o Senhor Jesus já tinha ressuscitado e estava no seio do Pai, né, junto com o Pai. Então está dizendo que Jesus revelou Deus. Se Jesus revelou Deus, então quer dizer que Deus não era conhecido. Não é? Como no capítulo 5. No capítulo 5 tem outro texto bastante importante, né? Verso 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Aqui é Jesus falando de João Batista. Então ele estava falando de João Batista. Ele estava falando muito bem de João Batista. Não é? Mas aí ele começa a falar de si. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Porque as obras que o Pai me deu a realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam, ou seja, dão testemunho. Dão testemunho. Não é? De mim, que o Pai me enviou. Então, o que eu faço é uma prova de que o Pai me enviou. De que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz e nem vistes o seu parecer. Então aqui o texto está dizendo, vocês nunca ouviram o meu Pai e vocês nunca viram o meu Pai. Né?
Então, essa palavra, irmãos, essa palavra é uma revelação. Por quê? Porque lá atrás o Senhor foi visto e ouvido muitas vezes. Né, irmãos? Então, continuando o texto, verso 38. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Como que alguém consegue ter a palavra do Pai? Alguém só consegue ter a palavra do Pai somente se ouvir Jesus falar e crer no que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus fala hoje? Fala? Fala, né? Como que o Senhor Jesus fala hoje? Através da palavra. Quem é que fala a palavra? Quem que prega a palavra? A igreja. A igreja de Jesus prega a sua palavra, né? Então, irmãos, veja só. A palavra do Pai não permanece em vocês, judeus. Por quê? Porque vocês não creem no Filho. Então, para alguém conhecer a palavra do Pai, primeiro tem que ouvir o Filho. Então, antes de vir Jesus, era impossível alguém ouvir o Pai. Não é? Era impossível. As pessoas só puderam ter acesso à palavra do Pai a partir do momento que Jesus foi enviado. Nós lemos lá em Mateus capítulo 11, agorinha mesmo. E aqui ele está confirmando a mesma coisa. Verso 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, ou seja, dão testemunho. O que ele diz aqui? Vocês examinam as Escrituras do Velho Testamento, porque vocês querem encontrar nessas Escrituras a vida eterna. E da vida eterna está falando de mim. É isso que ele está dizendo. Todas as vezes que lá nas Escrituras tem algum texto falando de vida eterna, é de mim que está falando. Jesus está dizendo isso. O Senhor Jesus está dizendo isso. Então, quando que você vai ver? Você vai ver lá em Daniel, você vai ver lá em Isaías, algumas profecias que dão a entender que existe vida eterna. Mas e na lei? E na pregação dada lá no Monte Sinai? Não existe esperança nenhuma de vida eterna. Então, em Jesus Cristo existe uma revelação grandiosa. Primeiro, o Deus verdadeiro, a graça e a verdade, né? Como nós lemos também no capítulo 1. Em Jesus Cristo nós conhecemos o Deus verdadeiro. Conhecemos a palavra desse Deus verdadeiro, que se fez carne e habitou entre nós. Né? Glória a Jesus. Então, irmãos, capítulo 8. O capítulo 8, irmãos, é um dos textos também bastante importantes, né, para esse entendimento. Ele começa, eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas ele começa com os judeus, né, os fariseus, buscando uma ocasião para matar Jesus. Então eles perceberam que o Senhor Jesus pregava uma doutrina que não era lei. E lá na lei dizia que se alguém fizesse sinais, prodígios e maravilhas e ensinasse alguma coisa que não estava na lei, esse tal deveria morrer. Então eles procuravam uma ocasião para matar Jesus. Né? Então o que eles fizeram? Bom, a gente já percebeu que o negócio dele não é concordar com a lei. Vamos trazer um ato da lei para ele e vamos ver como que ele julga. Pegaram uma mulher em adultério, uma mulher que foi pega na prática do adultério, levaram essa mulher até Jesus e disseram, olha, essa mulher aqui foi pega no próprio ato do adultério, e a lei de Moisés diz que quem pratica esse ato deve ser morto, tem que ser apedrejado. Você concorda, Jesus? O que você acha dessa decisão? Vamos matar essa mulher? Né? E aí o Senhor Jesus Cristo, então, com grande amor e sabedoria, faz com que eles lembrem de olhar para si mesmos. Né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele momento, então, nenhum deles teve coragem de atirar a pedra naquela mulher, de ser o primeiro. Largaram as pedras, foram embora. O Senhor Jesus diz para ela, cadê seus acusadores? Foram todos embora? Sim, Senhor, não ficou nenhum. Não é? Ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Não é? E aí a continuação do texto, irmãos, verso 12. Que coisa incrível, né? Então eles estavam preparados para matar aquela mulher ou para matar Jesus. E eles não fizeram nenhum dos dois. Né? Porque o Senhor Jesus Cristo fez eles largarem as pedras e ali se abriu uma oportunidade de falar a verdade para eles. Verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se Jesus é a luz do mundo, e antes de Jesus, então, não havia luz. Ué, não é uma lógica? Tanto é que nós lemos
Nós não lemos, mas está lá a gente sempre lê Mateus 4, né? A terra de Zebulon, a terra de Naftali, a Galiléia das nações, junto ao caminho do mar. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz. O povo que habitava na região e na sombra da morte, a luz raiou. E desde então começou-se a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, nesse momento que o Senhor Jesus chega, o mundo é iluminado. O que, que isso significa? Quando o Senhor Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, é que o Senhor Jesus é um farol? É que o Senhor Jesus é a luz do sol? Não. Espiritualmente falando, nós estávamos em trevas. Aí ele usa a figura da luz, por quê? Porque se você entrar num quarto, apagar as luzes, fechar todas as frestas, não deixar entrar nenhum fiozinho de luz, você não enxerga nada. Você não enxerga nada. Se você fizer isso dentro da sua casa, mesmo que você mora lá há muitos anos, você vai tropeçar. Você vai se machucar, você vai se perder, você vai perder as coisas. Porque quem fica na escuridão não enxerga. E o mundo, espiritualmente falando, estava em trevas. O Senhor Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí eu pergunto para os irmãos, se Jesus é a luz que veio ao mundo, por que é que as pessoas continuam se alimentando de trevas? Por que as pessoas continuam indo buscar conhecimento nas trevas? Porque antes de Jesus não havia luz, então as pessoas estão indo nas trevas do Velho Testamento. Buscar lição para a própria vida. Ali não tem lição para cristão nenhum. Cristão nenhum se alimenta do Velho Testamento. O que se faz então do Velho Testamento? Eu olho para o Velho Testamento, eu vejo lá no Velho Testamento de onde Jesus me tirou. Lá no Velho Testamento eu entendo o porquê que eu caí, o porquê eu estou condenado e porquê que eu sou justificado por Jesus. Lá no Velho Testamento eu entendo quem é meu inimigo, quem que me persegue, quem que quer ver a minha queda, quem que me odeia, não é? Quem que se ira todos os dias, quem que lança dardos inflamados. Por isso eu tenho o Velho Testamento. O Velho Testamento eu vejo os profetas apontando, olha, tem um Salvador, tem alguém que vai morrer, que vai levar sobre si, não é? Os nossos pecados, pelas suas pisaduras seremos sarados. Então, é para isso que serve o Velho Testamento. Para confirmar a minha fé, que Jesus é verdadeiro. Para eu saber que o Pai que Jesus revelou é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Né? Então, irmãos, verso 13. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. E respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Irmãos, se para conhecer o Pai tem que conhecer o Filho, quem que ia dar testemunho de Jesus antes de Jesus? Quem que ia falar de Jesus? Os profetas falaram de Jesus, mas ele está falando de si mesmo. Ele está confirmando aquilo que o Pai falou pelos profetas, né? Ainda que eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Então é na vossa lei. Jesus falando com os judeus. O Senhor Jesus falou assim, e na nossa lei? Ele falou assim, e na lei do meu Pai? É na vossa lei. O Senhor Jesus deixa claro, na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Está lá em Deuteronômio, capítulo 19, verso 15. Não é a lei do Pai, é a vossa lei, a lei dos judeus. Ué, mas Jesus não era judeu? Era judeu. Nascido, sim, ele nasceu em Israel. Não é? Ele era da descendência de Davi? Sim, né? Sem dúvida. Segue o texto, irmãos, verso 18. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. E disseram-lhe, pois, aonde está o teu Pai? E Jesus respondeu. O que Jesus respondeu? Não me conheceis a mim e nem ao meu Pai. Se vós conhecesseis a mim, conheceríeis também ao meu? Conheceriam também meu Pai. O Senhor Jesus está dizendo, se vocês me conhecessem, vocês iriam conhecer meu Pai. Como vocês não me conhecem, vocês não sabem quem é meu Pai. Mas eles sabiam quem era o Deus deles, não sabia? Eles não tinham um Senhor? Não é? Esse Senhor tem um nome? Tem. Eles sabiam o nome desse Senhor? Eles não falavam o nome, não falam até hoje, mas eles sabiam, não sabiam? Não é? Sabiam. O Senhor Jesus diz, não me conheceis a mim, e nem ao meu Pai.
Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. Então, irmãos, está muito claro, né, esse texto. E aí, olha que interessante. Tem a parte do verso 31 em diante, que é bastante importante também, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Eles falam assim, mas libertar do quê? A gente não é escravo de ninguém. E o Senhor Jesus fala, vocês são escravos sim. Né? Ainda que eles já tinham sido escravos no Egito, por exemplo, na Síria, na Babilônia, né? Mas o Senhor Jesus falava que eles eram escravos do pecado. Né? Escravos do pecado. E o Senhor Jesus vai trazendo muitas revelações. Né? Verso 38. Eu falo o que vi junto do meu Pai. E vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. Eu opero aquilo que eu aprendi do meu Pai. E vocês operam aquilo que vocês aprenderam do vosso Pai. O que esse povo aqui estava querendo fazer? Matar a mulher adúltera. Matar o Senhor Jesus. Jesus veio da vida. E eles queriam fazer o quê? Matar. Tirar a vida. Por isso que lá em 2 de Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala o quê? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito, o ministério da justiça? Não é? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério do Espírito, o ministério de Jesus. Então, um ministério mata, condena, e o outro ministério dá vida, dá justificação. Então, o Senhor Jesus está falando para ele, o meu pai é um, e eu ajo como o meu pai, e o seu pai é outro. E vocês agem como o pai de vocês. Vocês são assassinos porque o pai de vocês é um assassino. E eu preciso pegar quantos textos do Velho Testamento para mostrar que ele é um assassino? Eu tenho muitos textos para mostrar. Que ele rouba, mata e destrói. Não é? E na sequência do texto, olha o que ele diz. Verso 39. Responderam e disseram-lhe, o nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora vocês procuram me matar. Matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Então o Senhor Jesus está dizendo muitas coisas e eles não creem. Abraão é conhecido por ser o pai da fé. Né? Abraão teve fé e creu. Eu venho aqui e prego para vocês e vocês não creem. Não é? Olha a sequência do texto. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. E Jesus disse, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Está mais claro do que isso? Alguém aqui não crê em Jesus? Eu creio em Jesus. O Senhor Jesus disse o quê? Que o pai dos judeus não é o pai de Jesus. Tá certo? Ué, então, como que um judeu então pode ter o pai de Jesus como seu próprio pai? Se convertendo a Jesus. Crendo em Jesus, como está lá no capítulo 1 de João. Né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, como eles não criam em Jesus, eles permaneciam sem conhecer e sem ser filho de Deus. Não é? Verso 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha? Eles não podiam ouvir a palavra de Jesus. Na lei estava escrito que eles não podiam ouvir. Se viesse um profeta e trouxesse uma outra doutrina, uma outra palavra, e fizesse, está escrito lá, né? Deuteronômio 13, né? Está escrito. Verso 44. Vós, judeus, tendes por pai quem? O diabo. E quereis satisfazer os desejos do vosso? Por que eles queriam satisfazer os desejos do pai? Eles queriam matar a mulher. Eles queriam matar o Senhor Jesus. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na... Se ele não se firmou na verdade é porque um dia ele teve verdade. Ele já teve verdade. Mas ele não se firmou na verdade. Ele é um anjo. É um anjo que caiu. Um anjo que se voltou contra Deus, querendo ser Deus, usurpando a glória de Deus, se passando por Deus.
e enganou o povo de Israel, e enganou o mundo inteiro, e engana até hoje. Porque as pessoas ainda continuam servindo a esse Senhor, aprendendo dele, querendo as bênçãos que ele promete, e de troco e de sobra, abraçando todas as suas maldições. Toda aquela maldição que ele descreve lá no Velho Testamento está junto da lei. Todo aquele que se deixar circuncidar será obrigado a cumprir toda a lei. Né? Onde vocês viram isso? No Novo Testamento. O que o Tiago diz lá? Né? Se alguém guardar a lei, tropeçar em uma só palavra da lei, será culpado de toda a lei. Né? Então as pessoas estão ainda, infelizmente, seguindo esse Senhor, que não se firmou na verdade, que se tornou um assassino, um homicida. Não é? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira, porque é óbvio que o pai não iria criar todas as coisas e ser o criador da mentira, não é? É lógico que não. Mas teve alguém que não se firmou na verdade e preferiu ir para o lado da mentira. Então, irmãos, no capítulo 10, verso 1, na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz e as chama pelo nome suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão a voz do estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ele está falando uma parábola aqui, não é? Verso 6. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes... Então Jesus vai falar abertamente. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade, eu vos... Então o Senhor Jesus está falando uma verdade. O Senhor Jesus está revelando verdades. Né? Eu sou a porta das... Em verdade, eu vos digo que eu sou a porta das... Jesus é a porta das ovelhas. Logo, antes de Jesus não havia porta para as ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Está falando daqueles que creem em Jesus. O que crê em Jesus é a ovelha de Jesus, e não ouve mais aqueles que vieram antes de Jesus. É o que o texto diz. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida para as ovelhas. Mas o mercenário, o mentiroso, o pai da mentira, o diabo, não é? O que veio antes de Jesus, que é o que ele está dizendo aqui, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as. Então, claramente, esse mercenário aqui é o senhor dessas pessoas que não se deixam ser ovelha de Jesus, não creem em Jesus. Quem não crê em Jesus permanece sendo conduzido pelo mercenário, que não tem cuidado das ovelhas, que deixa o diabo, o Satanás, a serpente, os demônios atacarem, destruírem. Não é? Então, irmãos, mas como que ele pode ser o diabo e deixar o diabo vir e atacar as ovelhas? Ou ele é o diabo ou ele não é o diabo? Irmãos, o diabo é um título para adversário. Diabo é título, assim como um mentiroso, salteador é título, mercenário é título. É o reino das trevas, principados, potestades. Existe um poder maior nesse grupo de anjos caídos. Não é? Então, por exemplo, o anjo destruidor. O anjo destruidor anda com Jesus? A religião prega que o anjo destruidor ele anda lado a lado com Deus. Porque está escrito lá que o Senhor iria matar. E quem é que foi matar? O anjo destruidor. Então ele fala, não, ele é um capataz. Ele só é um capataz do Senhor. Quando o Senhor quer matar, ele usa o anjo destruidor. Mas a palavra não ensina que o Pai mata. O Pai não mata. O Pai dá vida. E o Evangelho revela isso. Não é? Então, irmãos, ora, verso 13, o mercenário foge porque é
Mercenário. O que é um mercenário? Um mercenário é alguém oportunista. O mercenário é aquele que faz de tudo para obter lucro para si, para agradar a sua própria vontade. Ele faz o que for preciso. Ele faz aquilo que vai dar lucro para ele. Ele não se importa se ele vai maltratar alguém. Ele não se importa se alguém vai ter prejuízo. Ele não se importa se alguém vai chorar, se alguém vai sofrer, se alguém vai perder. Ele só pensa nele. Ele é egoísta. Não é? E quantas vezes eu vi esse Senhor sendo assim? Para sua própria honra e sua própria glória. Ele destruiu muita gente. Não é? Então o texto é muito claro. Não é? Verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas eu sou conhecido. O texto que nós lemos antes, ele diz, né? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Não é? Vida com abundância, não matar. O Senhor Jesus não veio matar de maneira nenhuma. Né, irmãos? Então, eu não vou abrir, nosso horário já foi, né? Nós vamos passar um pouquinho. Eu não vou abrir, mas tem um texto lá em Lucas, capítulo 9, que eles estão a caminho e vão passar por Samaria. E aí o Senhor Jesus manda alguns discípulos irem na frente e conversar com os samaritanos. Olha, conversa com eles lá e procura um lugar para a gente passar a noite, para a gente não dormir na rua, não é? Quando eles chegaram lá, os samaritanos não quiseram receber eles, porque viram que eles eram judeus. Havia uma rixa entre judeus e samaritanos, né? E eles voltam ainda com o Espírito do Senhor lá do Velho Testamento e dizem assim para Jesus: Senhor, quer que façamos como Elias fez, que oremos para que caia fogo do céu e consuma os samaritanos, porque eles não quiseram receber a gente, né? E o Senhor Jesus disse para eles assim: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio matar os homens, mas veio salvá-los. Vamos para outra aldeia, vamos para outro lugar. Vamos sair daqui, não precisa matar ninguém. Eu não resolvo as coisas assim. Né? Eu vim dar vida, eu não vim matar. Mas eles estavam ainda com a cabeça no Velho Testamento. No Senhor, lá do Velho Testamento. Quando o Senhor Jesus diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. De quem que ele está falando, meu Deus? De quem que o Senhor Jesus está falando? Não é? Então, no capítulo 17, irmãos, verso 1, eu esqueci, tinha um texto lá no capítulo 10, que ele dizia assim: eu e o Pai somos um. Querendo dizer assim, a minha atitude, o meu caráter é o mesmo do Pai. Eu e o Pai somos um. Né? Capítulo 17, verso 1. Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Ou seja, eu vou ser entregue e vou ser morto. Né? Mas eu vou ressuscitar, então eu serei glorificado. E quando eu for glorificado, eu estarei glorificando o Senhor. Porque eu vou enfrentar a morte, enfrentar o inimigo, e eu não vou matar ninguém. Eu não vou amaldiçoar ninguém. Eu não vou envergonhar o seu nome, e o seu nome será glorificado. Quando o Senhor Jesus é morto naquela cruz, é espancado, é envergonhado, arrancaram a roupa de Jesus, deixaram ele nu, bateram com uma cana na cabeça dele, tapa na cara, cuspe, tiraram sarro de Jesus, fizeram gincana com as vestes dele. Né? O Senhor Jesus não acusou ninguém. O Senhor Jesus não amaldiçoou ninguém. Pelo contrário, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então o Senhor Jesus glorifica o Pai, porque ele viveu a palavra do Pai. E mostrou que a palavra do Pai e o Espírito Santo são verdadeiros, são poderosos e capazes de fazer um homem pecador, um homem que é impossível que cumpra a lei, é impossível que seja santo. Pela palavra do Pai e pelo Espírito Santo, ele é santo, ele é diferente, ele é justificado. Então o Senhor Jesus glorifica o Pai pela obediência, pelo amor. Né? Verso 2: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, os judeus precisavam conhecer o único Deus verdadeiro, e a Jesus, que esse Deus verdadeiro enviou. E acabou, irmãos. Não tem outra interpretação para isso. Agora, a teologia, depois de muitos milhares de anos, né, 2000 anos, ensina diferente. As pessoas engolem, né?
E esses mesmos cristãos hoje estão pulando carnaval. Estão na imundície do mundo. Não é verdade? Não é nem pagão mais, já é dos demônios mesmo, descarado. Descarado. A igreja foi contaminada pelo judaísmo, pelo paganismo, pelo espiritismo, agora pelas religiões afro... essas religiões que trouxeram esse monte de demônio para dentro da igreja. Irmãos, eu te glorifiquei, verso 4. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O que Jesus fez? Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo... Que nome que Jesus manifestou? Qual o nome que o Senhor Jesus falou? Jesus. Teve algum outro nome que Jesus falou? Pai. Pai é nome? Não. Qual foi o nome? Jesus. Jesus. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eu e o Pai somos um. Conheceu Jesus? Conheceu o Pai. Acabou. Está lá no capítulo 14. Eu queria ter passado lá, mas aqui o horário não deu, né? Como, Felipe, você diz, me deixa ver o Pai? Você tem andado tanto tempo comigo, Felipe, ainda não tem me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? A palavra que eu vos digo é do meu Pai que me enviou. Né? Creia em mim, pelo menos pelas obras. Né? Porque as obras que eu faço são as mesmas obras do Pai. Eu e o Pai somos um. E aqui, irmãos, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, guardaram a sua palavra. Verso 7. E agora, já tem conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, e eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Está falando de nós, cristãos, que cremos em Jesus, que cremos no Deus verdadeiro, no Pai de Jesus, que ele revelou. Olha o verso 22. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus e o Pai são um. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos finalizar em Atos, capítulo 4. Então, irmãos, os apóstolos viram o Senhor Jesus ressuscitar, foram até Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Quando eles ficaram lá, receberam o Espírito Santo, viram os sinais, falaram as grandezas de Deus, o Evangelho, em línguas de outras nações. Povos de outras nações conheceram o Deus verdadeiro pela pregação deles em outras línguas. Cada um ouvia na sua própria língua. E eles começaram a andar e falar de Jesus. E eles curam um homem na porta do templo, um homem que era coxo. E eles começam a ser perseguidos. E são perseguidos, né? Então, irmãos, vamos ler a partir do verso 1, só para fazer sentido. Eles estavam presos aqui, né? Ó, verso 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, eles ficaram muito incomodados que os apóstolos pregavam a ressurreição. Sabe por quê? Porque na lei não havia ressurreição. Na lei não tinha esperança de vida eterna. Então, o que esse povo fez? Se eles ficarem pregando de vida eterna, esse povo vai tudo se converter. Para de falar de ressurreição, para de falar de Jesus. Prenderam eles, né? Verso 3, e lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Olha só que coisa, né? E aconteceu, no dia seguinte, reunir-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas. Então eles fizeram uma reunião. Os fariseus, os escribas, os anciães, os sacerdotes. E agora, né? O que nós vamos fazer? Verso 6. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Olha que coisa linda. Esse dia a gente estava jogando vôlei, né? Lá
no parque. Aí o vôlei é assim, né? Recebe a bola, um levanta e o outro vem e corta, né? Não é assim que acontece? Foi o que eles fizeram, eles levantaram a bola para Pedro. Vai, Pedro, corta. Né? Em nome de quem que vocês fizeram isso? Né? Com que poder, com que autoridade vocês fizeram isso? Vocês estão fazendo isso. Pedro negou Jesus. Sem Espírito Santo, Pedro temeu a morte. Negou Jesus, se afugentou. E agora, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Né? Verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome dado entre os homens. Existe algum nome dado entre os homens antes de Jesus? Existe. Mas ele dá salvação? Ele promete vida eterna? Ele prometeu, se você cumprir a lei, você vai ter vida eterna? Ele prometeu salvação desse jeito? Não, a salvação dele era nesse mundo. Você vai prevalecer na guerra. O meu anjo destruidor vai seguir vocês, vai matar as pessoas com espada. Mas a palavra do Evangelho nos ensina que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é contra homens, mas é contra os demônios. Lá no Velho Testamento, não. Quem que eram os inimigos do povo de Israel? Filisteus, amorreus, jebuseus, perezeus, assírios, babilônios, etc, etc, etc. Quem que batalhava contra eles? Eram os demônios, por acaso? Alguma vez alguém viu lá no Velho Testamento algum texto, em algum lugar, dizendo que os espíritos imundos, os demônios estavam guerreando contra Israel? Ou eram os povos de outras nações? Ou era um Senhor que abria e fechava corações? Que colocava a ira, o ódio, a vontade de matar, o desejo, o espírito mal da parte do Senhor? Que atormentava um, que colocava desejo de matar no outro? Que impedia o outro de libertar do cativeiro? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser. Que nome é esse? Jesus. Tem outro nome? Não tem, é Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amanhã vai ter batismo. Ele vai ser batizado em nome de Jesus. Ela vai ser batizada em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos agradecer.